Oi pessoal, aqui é a Laís, professora de cinema do Memórias Construídas. Hoje a gente vai falar mais sobre fotografia. Vamos lá! Primeira aula prática, a gente vai finalmente pegar o celular e filmar alguma coisinha por aí, de acordo com tudo que a gente vem conversando e principalmente do que a gente vai falar hoje. E o que é? A gente vai falar do básico da fotografia, que são os enquadramentos, os planos. A gente vai falar dos nomes dos planos. E aí pode ficar um pouco confuso, porque uma das últimas aulas eu falei que uma das definições de plano é o que acontece dentro de uma cena, né? Uma imagem dentro de uma cena. Então, e aí, né? Como é que fica? Mas, como eu disse, plano pode significar mais de uma coisa. E hoje, para falar sobre fotografia, plano é o que dá o nome dos enquadramentos. Então, a gente vai ver que existem diversos tipos de plano e ao longo também das aulas a gente vai ver que essa palavra vai aparecer em outros lugares do cinema com outros sentidos também. Então, vamos lá, vou colocar alguns exemplos aqui na tela para a gente conseguir enxergar melhor. Eu optei por colocar todos do mesmo filme, mais especificamente da mesma cena, que é a cena da luta interminável de Matrix 2, para a gente ver que realmente dentro de uma cena podem existir muitos planos e esses planos podem ser muitos enquadramentos diferentes. Primeiro de todos, eu vou começar do menor para o maior, não está necessariamente na ordem que aparece ali na cena da luta, mas primeiro de todos a gente tem o plano detalhe. O que é o plano detalhe? É algo que a gente usa para destacar um elemento dentro da nossa cena, como por exemplo os sapatos de alguém caminhando em direção a fazer alguma coisa importante. É um detalhe, realmente como o nome diz, é um detalhe de alguma coisa que está em cena. Aí nós temos o primeiríssimo plano, o famoso close, que acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que é o quê? É um plano da cabeça, é um plano do rosto do nosso personagem, e só. E aí a gente vai para o primeiro plano, que é um pouquinho mais aberto, é um plano que pega os ombros e a cabeça, um pouco do cenário. Esse plano ele traz bastante dramaticidade para a cena, porque ele pega muito as expressões faciais do personagem de uma forma um pouco mais sutil que o close, que é aquela coisa na cara mesmo. Aí a gente já vai encaminhando então para onde? Para o plano médio, que é um pouco maior. Como eu falei, comecei do menor para o maior. O plano médio ele tem o tronco para cima, então ele vai pegar um pouco mais de cenário também. Ele vai pegar um pouco mais do figurino, ele vai pegar um pouco mais de informação do que está acontecendo ali. E aí a gente vai para um outro plano famoso também no cinema, que é o plano americano, que foi um plano que começou a ser utilizado muito lá nos Estados Unidos, na época dos filmes de faroeste, que ele traz bastante imponência para o personagem. É um plano do joelho para cima, então ele mostra o personagem quase que inteiro, mas dando ênfase na parte superior, então ainda dá ênfase no rosto, ainda dá ênfase no tronco e pega bastante do cenário. Então quando mostravam ali xerifes, esses tipos de coisas, você tinha ali o primeiro plano, pessoa bem imponente e o cenário atrás e ela grande naquele cenário. A gente, nesse exemplo que eu tô colocando aqui na tela, não é um faroeste, mas também tem bastante disso, podem perceber. E aí a gente vai agora para o plano inteiro. O que é o plano inteiro? Ele é quase o plano geral que eu vou falar daqui a pouco, mas ainda é um pouquinho mais fechado. No plano inteiro a gente tem o personagem de corpo inteiro na tela, da cabeça aos pés, vejo pé, vejo tudo, vejo cabeça, vejo cabelo, vejo tudo. E tem muito mais cenário, que pra gente colocar uma pessoa de corpo inteiro, a gente tem que abrir bem nosso enquadramento, né? Então, o plano inteiro, geralmente, ele quer mostrar onde o personagem está inserido,
quem que tem ali junto com ele, se tem mais gente, se não tem, como é que é a cidade, como é que é a casa, como é que é o ambiente. Quanto mais aberto os planos, mais focado a gente tá em como esse personagem está posicionado no espaço. Quanto mais fechado ele tá, a gente tá mais focado nas emoções desse personagem. Quando eu falo isso, eu tô falando de animação, eu tô falando de documentário, eu tô falando de todos os gêneros da ficção, tô falando de novela, tô falando de tudo que envolve uma câmera e uma pessoa na frente dela. Até telejornal. E aí, finalmente, a gente tem o plano geral, que é como se fosse o plano inteiro, só que ele é bem mais aberto, ele é gigante, o personagem fica pequenininho dentro do cenário, a gente vê muito, se é uma sala, a gente vai ver a sala inteira. Se é como esse exemplo que a gente tá aqui na tela, que é essa praça onde eles estão lutando, a gente vai ver a praça inteira, com todos esses personagens, os outros que estão inseridos também. E é bom, é interessante dizer também que quando tem mais de uma pessoa na tela, ou quando tem duas, por exemplo, duas pessoas conversando, a gente também chama de plano conjunto, que é um plano conjunto de dois personagens. Isso também entra pra gente falar sobre enquadramentos e fotografia. E por que eu tô olhando pra baixo o tempo inteiro? Porque na primeira aula eu falei pra vocês do quê? Da gente usar um caderninho pra ir anotando tudo que fosse interessante pra nós. E eu acho que um bom jeito da gente falar sobre os planos, falar sobre os enquadramentos, é desenhar eles. E eu até vou chegar daqui a pouco nisso com o exercício que a gente vai fazer prático nessa aula. Então eu desenhei, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas eu coloco no grupo depois, os planos, os quadradinhos, que são os enquadramentos, e os personagens. De qualquer jeito, só pra dar uma guiada aqui na gente, a gente não se perder. Além dos enquadramentos que a gente coloca e a cena acontece na frente da câmera, eu falei lá no começo que o cinema tem o quê? O tempo e o movimento. E o movimento pode ser o movimento da câmera. Então, onde entra isso? Existem vários tipos de movimento de câmera e hoje eu vou mostrar os 3 mais clássicos para vocês, que são tilt, pan e zoom. Tilt é o movimento que a câmera faz de baixo para cima ou de cima para baixo. É um plano na vertical, geralmente, né? Geralmente não, é um plano na vertical. Porque ele vai de assim, ele filma na vertical, um movimento vertical. O plano pode estar celular, a câmera pode estar posicionada na horizontal, mas é um movimento vertical, é isso que eu queria falar e me confundi. E ele é usado às vezes para mostrar cenário, né? Às vezes, por exemplo, quero mostrar um prédio imponente que vai mudar a vida do meu personagem, então eu começo de baixo e vou para cima, para cima, para cima, até o negócio ficar gigante. Ou para também enaltecer algum personagem. O personagem surge na tela e também a gente começa a filmar ele de baixo para cima, até mostrar o rosto e ele ficar gigante na tela, e a gente sabe que é um personagem muito importante. Time to go. A pan, ela é usada também para essas duas coisas. Ela é um movimento na horizontal, podendo ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto faz os lados. E ela também pode ser usada para mostrar cenário, né, os detalhes do cenário, como também para mostrar ações. Então eu estou filmando uma ação aqui, mas ali tem outra que vai interferir no que está acontecendo. Eu quero mostrar rapidamente. Em vez de eu cortar e colocar, pode ficar bem dramático fazer esse movimento. E zoom in, zoom out. O que é o zoom in? É quando a câmera, né, a lente, vai aproximar do personagem. Então, como eu tô aqui e aproximasse, de repente mostrasse, fizesse um close de mim, do nada, sem corte. E o out seria como se eu estivesse num close e fosse embora a câmera e abrisse mais o meu plano. Esses são os 3 movimentos mais básicos. Vamos então já para o nosso exercício, né? Que tá todo mundo desde a primeira aula querendo fazer alguma coisa prática, de prática a gente ainda não fez, a gente estava só criando essa base para finalmente a gente chegar nesse momento. Então, agora há pouco eu comentei sobre desenhar os planos para ir assentando na nossa cabeça quais que são eles. E a gente vai ter um exercício exatamente assim quando a gente começar a escrever a nossa curta-metragem antes de gravar. E pra gente já ir se preparando para esse momento, eu acho que é interessante, uma dica que eu dou, porque a gente estudar cinema, a gente pensar cinema, as nossas referências não vão vir sempre só
de obras audiovisuais, como a gente falou lá no começo. Às vezes vem de um livro, às vezes vem de uma peça, às vezes vem de outros tipos de arte, né? A gente falou já aqui sobre escultura, sobre performance. Eu acho que um jeito bom de pensar os enquadramentos são as histórias em quadrinho. Porque as histórias em quadrinhos, elas se assemelham muito ao cinema. Porque são histórias contadas quadro a quadro. O que é o cinema se não quadro a quadro, né? Geralmente 24 quadros por segundo, que veio da fotografia, que a gente falou lá atrás. Então, ao você ver uma história em quadrinho ou um mangá, esses exemplos que eu tô segurando são mangás que eu li, que eu tô lendo, que terminei hoje, enfim. Você tem quadro a quadro, você tem plano geral, eu vou colocar aqui também, você tem plano geral, você tem plano detalhe, tem plano americano, tem tudo. Às vezes é uma cena muito simples, um personagem atravessando a rua, e tem vários quadros simplesmente desse movimento. Então acho que quanto mais quadrinho a gente lê, mais a gente vai entender também que movimentos podem contribuir para a nossa história. E o que isso tem a ver? Eu vou colocar nos nossos grupos do WhatsApp e no Classroom, e aí quem não for inscrito, mas estiver assistindo, ficou com vontade de fazer, me manda um alô que eu mando também. Eu vou colocar umas páginas, coisa curta, de uma história em quadrinhos, e a ideia é que vocês filmem algo parecido com elas na região onde vocês moram, na casa de vocês. Vai ser desse quadrinho aqui chamado O Homem que Passeia, do Jiro Taniguchi, que eu recomendo bastante, que é literalmente sobre um homem que passeia. Ele, vários capítulos, está fazendo uma caminhada aleatória em algum lugar da região onde ele mora. Isso também vai interferir bastante, isso também vai ser uma coisa que a gente vai fazer lá pra frente bastante, quando a gente for fazer o nosso curta. Então eu quero que vocês leiam essa história em quadrinhos e pensem em que lugares de onde vocês moram que passa pra vocês a mesma sensação que passa aqui pro nosso personagem. E aí, olhando esses quadros, eu quero que vocês filmem de forma parecida. Escolha 2 ou 3 quadros ali que ele fez ali naquela cena e filme de maneira parecida. Não precisa ficar igual, não vai ficar igual, porque se passa no Japão, né? Enfim. Mas que a gente filme pensando nos enquadramentos, baseado nos quadros desse quadrinho que eu vou colocar pra vocês. Então, a dica que eu dou é, antes de filmar, lê, pensa que sensação que te trouxe, que sensação de local próximo à sua casa traz uma emoção semelhante pra você. Vê que tipo de plano você consegue identificar ali nos quadrinhos que eu vou colocar. Tem um plano americano? Ah, tem um plano médio? Tem um plano detalhe? Anota o nome dos planos que mais te chamam a atenção. E aí vai pra rua e tenta fazer. Não precisa levar nada anotado, você já vai estar com o conhecimento dentro da sua cabeça, com a emoção dentro da sua cabeça. Você vai lá e faz e posta pra gente no grupo, manda no WhatsApp. Quem não tá em nenhum desses canais, mas tá assistindo e tá gostando, manda no Instagram da Via ou no meu, que é @LaísPerigo. E vamos lá. Por hoje é isso. Semana que vem eu vejo vocês para falar sobre luz. Um abraço!